A história começa em junho de 2018, em um belo dia ensolarado na Turquia. Hakan Isil, um homem de 40 anos, decidiu aproveitar o momento e fazer uma caminhada com sua esposa grávida de 7 meses, Semra, e seu filho pelo encantador Vale da Borboleta, um dos pontos turísticos mais deslumbrantes da região. Semra estava animada para tirar fotos e apreciar a vista espetacular do mar Mediterrâneo. Enquanto a família caminhava de mãos dadas, alguns transeuntes notaram um comportamento um pouco diferente e, preocupados com a segurança deles, decidiram registrar a cena com uma câmera, temendo que a proximidade com o penhasco pudesse representar um risco. No vídeo, Hakan incentiva Semra a se aproximar da borda para tirar uma selfie, buscando um ângulo perfeito com a paisagem. Mesmo hesitante devido à altura, ela cede ao pedido. O tempo passou e os observadores, já sem suspeitas, seguiram seus caminhos. Momentos depois, uma tragédia aconteceu. Semra caiu de uma altura de mais de 300 metros. Os visitantes que ainda estavam por perto correram para tentar ajudar, enquanto um homem em choque alertava sobre a queda. No entanto, a atitude de Hakan chamou atenção. Ele permaneceu no carro, sem demonstrar reação. Mais tarde foi descoberto que, antes da viagem, Hakan havia contratado uma apólice de seguro de vida no valor de 40 mil libras para Semra, levantando muitas dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquele dia. No entanto, o pagamento do seguro foi interrompido quando a polícia começou a investigar o caso mais de perto. A família de Semra ficou em choque ao descobrir que Hakan havia contraído vários empréstimos em nome dela antes da viagem. Com todas as evidências reunidas, ficou claro que tudo havia sido meticulosamente planejado. Hakan levou Semra para aquele local isolado com intenções terríveis, colocando em risco não apenas sua vida, mas também a de seu bebê que ainda não havia nascido. Felizmente, a filmagem feita por um transeunte se tornou uma peça fundamental na investigação e foi entregue à polícia. Apesar de negar qualquer envolvimento, Hakan foi preso e condenado à prisão perpétua, com um tempo mínimo de 30 anos, antes de qualquer possibilidade de revisão da pena. Em Gold Coast, Queensland, Austrália, no dia 2 de janeiro de 2023, o sol brilhava no céu azul, criando o cenário perfeito para um grupo de turistas embarcar em um helicóptero para um passeio inesquecível. O objetivo era sobrevoar o SeaWorld e a deslumbrante costa de Gold Coast, aproveitando a oportunidade para admirar a paisagem do alto e talvez avistar algumas criaturas marinhas majestosas. À medida que o helicóptero ganhava altitude, os passageiros ficavam maravilhados com a vista impressionante. A brisa cortava o ar ao redor deles, e a empolgação crescia enquanto observavam a imensidão do oceano e a beleza da região de uma perspectiva única. Por volta das 13h58, as imagens capturadas mostram os turistas aproveitando o passeio de helicóptero, encantados com a vista. De repente, algo estranho acontece. O piloto desvia o olhar da frente. Um dos passageiros, percebendo algo errado, toca seu ombro em um gesto de alerta, mas já era tarde demais. Apenas um segundo depois, o helicóptero colide com outra aeronave que também estava decolando para um passeio pelo SeaWorld. O impacto destrói parte do rotor principal, separando as lâminas e a caixa de engrenagens, fazendo com que o helicóptero perca o controle e caia sobre um banco de areia. Felizmente, algumas pessoas a bordo conseguiram sobreviver. O piloto, com uma reação rápida, conseguiu estabilizar a aeronave e realizar um pouso de emergência, apesar dos danos graves. No solo, banhistas, velejadores e policiais que estavam por perto correram para prestar socorro às vítimas, ajudando a resgatar os feridos da aeronave destruída. O que deveria ser um dia de lazer transformou-se em um pesadelo. Enfermeiras que estavam na praia rapidamente iniciaram manobras de reanimação para tentar salvar os mais feridos. Infelizmente, 4 pessoas perderam a vida. O piloto de 40 anos, uma mulher de 36 anos
e um casal britânico de 65 e 57 anos. Além disso, outras 6 pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas às pressas para o hospital. Embora as investigações não tenham determinado com certeza a causa do acidente, descobriu-se que o piloto que estava no ar não se lembrava de ter ouvido a chamada padrão de taxiamento do helicóptero que estava no solo antes da decolagem. No entanto, isso não descarta a possibilidade de que o procedimento tenha sido realizado. Esta trágica filmagem registra um acidente que ocorreu em 28 de fevereiro de 2023, às 5h45, no sul do Vale Tempe, na Grécia. Às 7h22, o trem de passageiros Intercity 62 partiu de Atenas rumo a Tessalônica. Durante essa viagem, as linhas férreas eram duplicadas, cada uma destinada a um fluxo de tráfego específico. Por volta das 9h11, o Intercity 62 deixou a estação de Larissa transportando 340 passageiros e 12 funcionários, totalizando 352 pessoas a bordo. No entanto, ao sair de Larissa, o chefe da estação, por razões desconhecidas, cometeu um erro e não acionou a chave 188A para redirecionar o trem ao trilho correto. Isso fez com que, por aproximadamente 25 quilômetros e quase 12 minutos, o trem de passageiros seguisse em um trajeto descendente na mesma linha, onde um trem de carga também estava em movimento na direção oposta. Por volta das 11h21, ambos os trens, viajando a mais de 160 km por hora, colidiram violentamente, um impacto registrado pelas câmeras de segurança daquela noite. Os vagões de passageiros descarrilaram e o primeiro deles explodiu em uma bola de fogo intensa, atingindo temperaturas extremas de 1.300 graus Celsius. Após inúmeras chamadas para o serviço de emergência 112, equipes de resgate correram para o local e se depararam com um cenário de devastação total. Muitos dos vagões estavam tão retorcidos que eram irreconhecíveis, e, para piorar, vários deles pegaram fogo logo após o impacto. Bombeiros e socorristas trabalharam incansavelmente dia e noite para salvar o máximo de vidas possível. Passageiros que conseguiram escapar ou foram arremessados pelas janelas relataram o pânico absoluto. Uma das vítimas descreveu o momento aterrorizante, dizendo que precisou tomar uma decisão em questão de segundos: ser queimada viva ou pular, mesmo sabendo que poderia quebrar todos os ossos do corpo. Este se tornou o pior desastre ferroviário da história da Grécia, resultando na morte de 57 pessoas, a maioria delas estudantes. 66 feridos foram levados ao hospital e 6 precisaram de suporte de vida. No dia seguinte, o governo grego declarou 3 dias de luto oficial. Durante esse período, todas as bandeiras foram hasteadas a meio mastro e eventos comemorativos foram adiados. Uma investigação foi rapidamente iniciada e descobriu-se que o chefe da estação, de 59 anos, havia direcionado intencionalmente o trem IC-62 para o trilho errado, ordenando que ignorasse sinais de perigo. Ficou evidente que ele cometeu uma série de erros fatais, sendo apontado como o principal responsável pela tragédia. Ele foi preso e agora enfrenta múltiplas acusações por comprometer o transporte ferroviário e colocar vidas em risco. Como consequência do desastre, o ministro dos Transportes, Kostas Karamanlis, renunciou ao cargo, assumindo a responsabilidade pelo acidente e reconhecendo a falha em modernizar o sistema ferroviário grego para os padrões do século XXI. Em 2022, um homem de 27 anos, chamado Harry Shaimin, morador da ilha de White, teve a ideia ousada de participar de uma excursão guiada pelas montanhas do Cazaquistão, ao lado de 2 amigos. Após algumas conversas, decidiram embarcar na aventura. No início, tudo correu bem. Eles se juntaram a um grupo de 7 pessoas no Cazaquistão e começaram a caminhada rumo ao topo das montanhas. Enquanto subiam, admiravam a paisagem deslumbrante ao redor. No 7º dia de uma jornada de 10, a manhã parecia comum. Estavam na reta final da expedição antes de iniciarem o retorno. Naquele dia,
Subiram 1000 metros até o ponto mais alto acessível. Cercado por montanhas imponentes, Harry seguia na frente, absorvendo a grandiosidade do lugar, quando um estrondo profundo e reverberante cortou o silêncio. Ele e seus companheiros sabiam exatamente o que aquilo significava. Uma avalanche estava se formando. Enquanto a massa de neve começava a deslizar montanha abaixo, Harry, em vez de fugir imediatamente, permaneceu no local e registrou o evento, observando a neve se aproximar cada vez mais, certo de que conseguiria escapar antes de ser alcançado. No entanto, logo ficou evidente que a avalanche não iria parar. Harry, que havia acabado de escalar 1000 metros até o objetivo, percebeu que atrás dele havia um enorme penhasco. Não havia para onde correr. As últimas palavras que puderam ser ouvidas foram: Oh dear God. A avalanche logo atinge Harry e seu grupo. À medida que a imensa parede de neve desaba sobre eles, percebem que a maior parte do deslizamento já havia passado, o que significa que a força e o volume da neve estavam consideravelmente reduzidos. Isso acabou salvando Harry e seus companheiros. Surpreendentemente, ninguém ficou gravemente ferido, exceto uma mulher que sofreu um corte profundo no joelho, atingindo o osso. Depois de se recuperarem do choque, o grupo rapidamente iniciou a descida da montanha, sentindo-se imensamente grato por estar vivo. Naquele dia, Harry encarou a morte de frente e sobreviveu para contar a história, uma experiência que poucos podem afirmar ter vivido.